A paz, galera, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo para o nosso canal no YouTube, o Horizonte Vertical, e gostaria de estar compartilhando algo com vocês que Deus falou comigo no devocional de hoje, que se encontra lá em Mateus, capítulo 13, versículo 45. Que no capítulo 13 de Mateus é uma sequência de parábolas que Jesus estava contando, e o título dessa parábola que eu vou ler é A Pérola de Grande Valor. A partir do versículo 45 diz assim: da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Olha só que interessante, o próprio Jesus Cristo está comparando, dizendo que o reino dos céus, o reino que ele veio apresentar a este mundo, é semelhante, é igual a uma pérola, uma pedra valiosíssima. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que é algo de muito valor, ou seja, as coisas que nós corremos atrás, que é bens materiais, que são demais coisas que a Bíblia considera como demais coisas, comida, bebida, vestes, carro, casa, enfim, são coisas que não são comparadas com coisas valiosas, com pedras valiosíssimas. Já o reino dos céus é algo de grande valor, é algo que nos enche, é algo que o dinheiro não consegue comprar, o que os bens não conseguem propor. Para nós que não consegue nos preencher, o reino dos céus, ele consegue tudo isso. Quando nós temos acesso a esse reino, quando nós estamos envolvidos com esse reino, nós conseguimos experimentar uma alegria plena e verdadeira e duradoura, uma paz, uma tranquilidade. Por mais que o mundo esteja em caos, nós conseguimos viver em paz, que a própria palavra diz que é a paz que excede todo entendimento. Nem nós conseguimos compreender de onde vem tanta paz. E Jesus está querendo, através dessa parábola, dizer para todos nós que o reino dos céus é essa pedra valiosa. Só que para nós conseguirmos obter essa pedra valiosíssima, nós temos que estar nessa mesma condição do negociante, vender tudo. Aqui, Jesus contando essa parábola, não que ele não está querendo dizer que nós devemos vender tudo e viver para o reino, em alguns casos sim, mas aqui ele está dizendo que quando eu deixo tudo de lado e dou valor em primeiro lugar para essa pedra valiosíssima, eu vou ser muito feliz. Porque a própria palavra dele diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, essas coisas que nós nos estressamos para correr atrás, ele mesmo vai acrescentar. O risco nosso, da nação brasileira, que já todos, bem provável que já tenha escutado a palavra do reino, escutado sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, nós já tivemos acesso a essa pedra valiosíssima. E quando nós recusamos essa pedra valiosíssima, nós estamos chamando juízo para nós. E quem já experimentou essa pedra valiosíssima, que é o reino dos céus, e hoje não tem colocado essa pedra no seu devido lugar, que é no topo de nossas vidas, está correndo um grande risco de se frustrar, se é que já não tem se frustrado. O nosso querido pastor Júnior, um abraço, pastor, daqui do Bola de Bauru, Bola de Neve de Bauru, ele tem pregado nos últimos dias sobre prioridades, sobre escala de prioridades, que nessa escala Deus tem que estar acima de todas as coisas, em segundo plano a família, em terceiro o trabalho e em quarto o ministério. E hoje nós vemos muitas pessoas, até nós mesmos, se não nos policiarmos, nós corremos o risco de estar sempre invertendo essa escala e deixando Deus por último lugar, a família por último lugar, colocando o trabalho, colocando até mesmo o ministério, talvez por ativismo de estar fazendo, eu estou envolvido, mas não tem colocado Deus acima de todas as coisas, não tem tido devocional, não tem tido o tete a tete, orar, ouvir direções de Deus, a família tem deixado de lado. E o risco disso, o pastor disse num culto, que quando nós não damos atenção aos nossos filhos, aos nossos familiares, o mundo vai dar essa atenção, e amanhã depois nós iremos colher essas consequências. Então, meus queridos, o que Deus tem falado fortemente no meu coração, e é muito claro, ele mesmo disse que o reino dos céus é essa pedra valiosa. E quando nós encontramos ela,
nós temos que ter o mesmo procedimento, a mesma atitude desse negociante, que vendeu tudo, que deixou tudo para obter essa pedra, essa pérola valiosíssima. Lá em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, que fala sobre a pesca maravilhosa, a gente vê exatamente isso acontecendo. A gente vê Pedro lavando as redes junto com o outro discípulo, e Jesus observa. Depois você medita. Lucas 5, a partir do versículo 1, do 1 ao 6, que fala exatamente sobre isso. Pedro ali lavando as redes, Jesus se aproxima e Jesus pede o barquinho. Empresta esse barquinho aí. E aí ele empresta esse barquinho. E Jesus se afasta, começa a ministrar a palavra, e a multidão e eles, os pescadores, também estavam ouvindo. Então Jesus aqui estava estabelecendo uma escala de prioridades. Como que é para nós obtermos o reino dos céus? Primeiro, Pedro entregou o que ele tinha, que era o barquinho, que era o que provia o sustento dele. Ele entregou tudo que ele tinha. Segundo, ele ficou ouvindo a palavra. Aqui fala que Jesus se afastou da praia e utilizou o barquinho como se fosse um altar ali, um púlpito, para que todos conseguissem ouvi-lo. E aí a gente vê um segundo passo. Primeiro, entregou o barquinho. Segundo, ouviu a palavra, se encheu de fé. E em terceiro veio o quê? Veio a direção de Jesus: lança a rede em alto mar. E ele disse: mesmo eu tendo lançado a noite inteira, eu vou obedecer a tua direção, Jesus. Ele lançou as redes e o que aconteceu? Em quarto, a gente vê a sobrenaturalidade, os milagres acontecendo. Só que lá no versículo 11 de Lucas 5, a gente vê exatamente ele falando assim: então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Olha só que muito louco. Ele largou todo o material, o barquinho, todos os peixes. Talvez depois dessa pesca maravilhosa ele poderia ter aberto, imagina só, Pedro Fish, a maior peixaria ali em Jerusalém. Ele poderia abrir uma peixaria e vender muito peixe, mas não. Ele abandonou tudo. Por quê? Porque ele encontrou essa pedra valiosíssima, que é Jesus. Quando ele teve acesso a Jesus, quando ele teve acesso à palavra, quando ele teve acesso à direção de Jesus e viu o sobrenatural e viu o milagre, ele, isso é muito valioso para mim. Eu vou renunciar tudo, eu vou vender tudo e vou seguir a Jesus e vou seguir esse reino, porque nada para mim me importa mais, porque é muito valioso a alegria, a plenitude. Ele sabe, depois dessa experiência, esse capítulo fala sobre Jesus convoca seus discípulos, os primeiros discípulos. Olha só que interessante, o primeiro discípulo que teve acesso a essa pedra valiosíssima, ele viu que o barco, os peixes, tudo que ele tinha não valia nada. Semelhante ao negociante que Jesus conta na parábola de Mateus 13, versículo 45, o negociante encontrou uma pérola valiosíssima, vendeu tudo e comprou e obteve essa pedra valiosíssima que é o reino. Pedro fez exatamente como esse negociante. Ele renunciou, ele vendeu tudo que ele tinha, ele deixou tudo de lado, todos os teus prazeres, as tuas vontades. Para quê? Para seguir a Jesus, para se envolver, para obter essa pérola valiosíssima. E quantos de nós não temos feito isso? Quantos de nós já tivemos uma experiência sobrenatural, um milagre, algo que nos impactou, algo que foi muito valioso, que nem nós conseguimos explicar o que aconteceu? Cada um teve a sua experiência, tem a sua experiência, mas muitos de nós temos feito o quê? Abandonado essa pérola, essa pedra valiosíssima, e temos corrido atrás das demais coisas. Temos deixado o reino de lado, a pedra valiosíssima de lado, e corrido atrás das demais coisas. Temos invertido o princípio de Mateus 6,33, que é: buscai o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Nós temos corrido atrás das demais coisas e deixado o reino por último, temos deixado Deus por último. Mas que nós possamos, através desse vídeo, através desse devocional, entender que nós temos que ser como Pedro. Nós temos que abandonar, deixar de lado todas as coisas e seguir a Jesus com tudo que temos, tudo que nós somos, com todo o nosso pensamento, com todo o nosso coração.
Amém, galera? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, que nós não venhamos rejeitar, que nós não venhamos abandonar essa pedra valiosíssima, que é o reino dos céus, que é Jesus Cristo, mas que nós possamos, assim como Pedro, abandonar os barquinhos, abandonar todo o peixe, toda a provisão que Jesus, o próprio Jesus trouxe. Pedro, nessa atitude dele, estava dizendo, eu não quero nada disso, porque eu quero estar com Jesus, não por barganha, porque ele poderia dar coisas, mas porque a alegria, o sobrenatural impactou tanto ele que ele abandonou todas as coisas e seguiu a Jesus, a pedra valiosíssima. Amém, galera? Que nós possamos ser como Pedro. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, até a próxima.